Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Érica Rodrigues e hoje nós vamos dar início a mais um vídeo sobre dinâmica e leis de Newton. Bom, para relembrar e para começar esse assunto, nós temos aqui um pequeno resuminho sobre as leis de Newton que vocês podem dar uma olhada. E aí vamos refletir um pouco. Nós vamos ter aí um astronauta, né? As perguntas são as seguintes: o que faz um corpo mudar o seu sentido, o seu estado de equilíbrio, que sai do repouso, por exemplo? Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Por que quem está do outro lado do mundo não cai para baixo? Essas são aquelas velhas dúvidas, né, que a gente tinha quando era criança. E hoje, nós, com o nosso conhecimento de física, sabemos muito bem responder. É só responder o quê? A gravidade, né? A gravidade que puxa os corpos para o centro da Terra e não permite que os corpos caiam no espaço. O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio, de repouso? Uma força aplicada a esse corpo. E por que os astronautas parecem flutuar? Porque no lugar onde eles estão, a gravidade é quase nula. Bom, inicialmente vamos falar um pouco sobre força e movimento. Nós já vimos tudo sobre movimento, relembrando velocidade e aceleração. E aqui nós temos o seguinte: para colocar um corpo em movimento, é necessário que ocorra a ação de uma força sobre ele. A bola de futebol se movimenta porque ela recebe uma força ao ser aplicada pelo chute. A parte da física que vai estudar as causas desse movimento é chamada de dinâmica. Então, dinâmica está ligada a movimento e essa explicação do movimento se dá através das forças interativas. Quem descobriu isso? Galileu Galilei demonstrou que, a menos que uma força seja aplicada em um corpo que está em movimento, ele permanecerá em movimento, e o corpo que está se movendo deixará de se mover devido à ação de forças contrárias a esse movimento. Newton, também chamado como pai da mecânica clássica, propõe definições relacionadas ao movimento dos corpos. Então, é aqui que a gente vai estudar as famosas leis de Newton. Qualquer agente é capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Então, para a gente definir o que é uma força, é algo que nós podemos fazer para que um corpo possa se mover. Essa força pode causar uma aceleração ou uma deformação, como por exemplo, uma tacada de beisebol. Você está fazendo uma bola se mover, amassando uma latinha, você está impulsionando a latinha com uma força, ou puxando um carrinho, você está também fazendo uma força para mover essa criancinha aqui nesse carrinho. Bom, algumas características da força, sempre há um tipo de força envolvida em algum fenômeno. Então, quando a gente estuda a natureza, um copo de água sob uma mesa, existem várias forças envolvidas neste copo de água. É uma grandeza vetorial, ou seja, ela é definida com o módulo direção e sentido, e as forças da natureza existem em pares. A gente vai ver pela lei de Newton que sempre que há uma força de ação, também haverá uma de reação. Como fazemos para medir a força? Nós utilizamos um instrumento chamado dinamômetro. O dinamômetro é esse instrumentozinho aqui, como vocês podem perceber, é tipo um canudinho com uma argola. Dentro do dinamômetro há uma mola e podemos pendurar algum objeto, algum pezinho sobre esse dinamômetro. Essa mola vai esticar e aí vai estar medindo, existe uma medida para calcular a força aplicada. No caso aqui seria a força-peso, né? A unidade chama-se quilograma-força ou a unidade do sistema internacional, nós
tratamos como Newton, devido ao nosso grande Isaac Newton. Forças fundamentais na natureza. Existe a força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e a força gravitacional. Não se preocupem com as três primeiras, nós vamos agora estudar somente a força gravitacional, que é a força de interação entre corpos que possuem massa. Olha só, gente, nós estamos assim ultimamente, né? Estamos assim sexta, sábado, domingo, o tempo está passando correndo, mas enfim, vamos nessa, vamos continuar aqui nossos estudos. Classificação das forças. As forças de contato são aquelas que surgem do contato entre dois corpos. Então, ó, essa pessoa que estava na bicicleta só foi arremessada devido ao contato com este carro. Aqui nós vamos ter um cavalo e várias pessoas tentando segurar através de uma corda, emitindo várias forças ao mesmo tempo. As forças de campo são forças que atuam à distância. Olha só, essa mola é possível ela cair devido ao quê? À atração gravitacional, à força gravitacional, que é a força que a Terra atrai os corpos até a sua superfície. Essa é um tipo de força de ação à distância. Aqui a gente vai ter a força magnética, na verdade, fazendo com que a distância haja uma atração através da parede desse recipiente com o ímã. Vamos lá para as leis de Newton, as famosas leis de Newton. A primeira lei de Newton vai dizer o seguinte, é o princípio da inércia. Quem já ouviu falar da lei de Newton? Todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Então, a lei de Newton diz o seguinte, se está em repouso, tende a ficar em repouso. E quem está em movimento tende a permanecer em movimento. Como é que é isso, professora? A gente pode lembrar lá do exemplo do ônibus. Uma pessoa está sentada, de repente, na figura 2, o ônibus entra em movimento para frente. O que acontece com o passageiro? O passageiro é lançado para trás, né? Porque ele tende a permanecer em repouso, ou seja, ele tende a ocupar a posição que ele estava antes em repouso, porque o ônibus está se movendo, mas a pessoa, até entrar em movimento junto com o ônibus, ela tende a ficar na mesma posição. Já na figura 3, o motorista freia bruscamente. A pessoa tende a ir para frente, é lançado para frente porque você já estava em movimento, com o ônibus em movimento. De repente o ônibus freia, seu corpo pensa que é para continuar o movimento, ele tende a continuar. Por isso que você é lançado para frente. Aqui está o exemplo, né? Quem nunca aconteceu isso aqui dentro de um ônibus? Atire a primeira pedra. Segundo a lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica, ok? Diz o seguinte, para modificar o estado que um corpo se encontra, é necessária uma ação sobre ele que altera seu estado de movimento ou de repouso, acelerando. Ou seja, o que é preciso para tirar um corpo do repouso ou parar o movimento dele? Uma força, a ação de uma força. É nesse princípio que a gente vai definir como é que se calcula a força. Considere duas caixas de sapato fechadas. Como podemos verificar? Qual delas está vazia e qual possui um par de sapatos dentro, sem abrir a tampa da caixa e sem balançar? O que a gente faz? Se você aplicar uma força e empurrar a caixa, vai ver que a caixa vazia tem a massa menor, está mais leve, tende a acelerar mais, a ocupar uma aceleração maior. Portanto, nós vemos aqui, a caixa vazia vai ter uma maior velocidade e a mesma força aplicada a uma caixa de sapato cheia, praticamente ele não vai sair do lugar, vai ter uma menor velocidade. Então, a força aplicada em um corpo causa uma aceleração, uma variação da velocidade, e quanto menor a sua massa, maior será essa variação. Como a gente pode ver aqui, né? Quanto menor a massa da caixa de sapato, né?
maior foi a velocidade. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: a mudança de estado em movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Esse aqui é o princípio de Newton. Isaac Newton que fez um postulado para definir isso aqui. Ele diz o seguinte: a força é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo. Num sistema internacional, a força é dada em newtons, ela é dada com a unidade N. Aqui nós vamos ter uma caixinha de 1 kg, a massa de 1 kg. Se eu aplicar 1 newton de força empurrando a caixa, ela vai acelerar 1 metro por segundo ao quadrado. Percebemos que a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Exemplo, aqui eu vou ter a força que a mão está exercendo na caixa sobre a massa da caixa, vai gerar uma aceleração. Se eu colocar 2 vezes a força, como vocês podem perceber aqui, 2F, 2 mãos empurrando a mesma caixa com a mesma força, eu vou conseguir 2 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 2 vezes maior. 2 vezes a força para 2 massas iguais, eu vou ter a mesma aceleração. Porque quando eu substituo aqui, ó, esse 2 com esse 2 cancela, então eu volto à mesma equação original. Vamos lá. A força sobre a massa em algum objeto vai gerar uma aceleração. Aqui eu tenho o seguinte: essa força sobre 2 massas, 2 objetos de massas iguais, vai gerar o quê? Uma aceleração dividido por 2, ou seja, uma mão empurrando 2 massas, a aceleração vai cair pela metade. E assim por diante. 3 massas, a mesma força que eu estou aplicando a 3 massas, a aceleração vai ser dividida por 3. Leis de Newton. Terceira lei, a ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação, né? As forças surgem de interações entre corpos, como a gente pode ver aqui nas figuras, né? À medida que o martelo empurra o prego empurra o martelo. Olha só, gente, a ação e reação aqui instantânea. A pessoa foi dar um soco na placa e já teve uma reação de volta, né? E essa criancinha aqui, ó, chutou a bola e a bola chutou ela. Bom, para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação em outro corpo. Significa dizer o seguinte: se eu estou nadando, eu estou empurrando a água para trás à medida que a água vai me empurrando para frente. Se eu der um murro numa parede, o que acontece? A minha mão vai doer porque a parede está reagindo. Ela está aplicando a mesma força contrária na minha mão. Aqui nós vamos ter alguns tipos de força, nós vamos começar a explicar alguns deles. Tipos de força: normal, tração e tensão, e atrito, elástica e força de arrasto.